Oi, bem-vindo ao Entre Nós. Fica tranquilo, não aconteceu nada demais, não mudou o apresentador, o programa continua sendo o Eduardo Moreira. Eu sou a Leda Nagli, estou aqui apenas porque o programa está fazendo 1 ano e o Eduardo me convidou para trocar de lado com ele. É só isso. Feliz com o ano? Estou muito feliz e mais feliz ainda de ter você aqui me entrevistando. Que bobinho, porque, para verdade, com isso. Né? Porque a primeira entrevista que eu fiz aqui foi uma entrevista com Lírio Parisotto. Foi até um mês antes de ter aquela confusão toda, certo? Estavam ele e Luísa aqui no estúdio. E aí quando eu cheguei de noite, eu estava assim, eu falei, cara, putz, não fui bem, eu queria ter falado umas coisas que eu não falei, etc. E aí de noite a gente se encontrou na casa da Sabrina, estava tendo um churrasco lá, o seu filho tinha me chamado para ir lá, e você estava, e aí a gente começou a conversar sobre o programa, e aí você me deu uma dica para mim, que era o seguinte, olha, ouve o que a pessoa está te falando, porque a maioria dos entrevistadores no Brasil não ouve o que o entrevistado está falando, e é na resposta do entrevistado que você vai pegar o gancho para fazer a próxima pergunta, e a entrevista vai ficar muito mais fluida e mais interessante. E aquilo foi para mim a mudança do programa. Então você virou, já era uma pessoa que eu admirava muito, mas ali virou minha mestra como entrevistador. Então muito feliz. Como é que você é mestra de um engenheiro civil, engenheiro de produção, economista, que criou um banco, que lança livros que ficam meses na lista de mais vendidos, que faz palestras louquíssimas, né? Porque não é uma palestra convencional, você não chega lá só de assim como você está, de terno e gravata, e sai falando. Você apronta, né? Eu apronto, eu entro no meio da turma e eu falo muito, é importante eu não estar assim, de terno e gravata. Óbvio, algumas palestras eu vou de terno e gravata, até porque o dress code manda, né? Mas normalmente eu não gosto de ir. E eu não gosto de ir porque eu gosto de chegar para as pessoas e falar assim, olha, o terno afasta, eu estou vestido igualzinho a você, não tem uma distância grande entre a gente. Isso torna a palestra empática, né? A palavra empatia vem do grego em e pati, que é dentro do sofrimento. E a pessoa que está ali assistindo a sua palestra, ela quer sentir que você entende de verdade o sofrimento dela. Porque senão fica aquela coisa meio que etérea, meio assim, mas eu acho que você movimenta a palestra, você escolhe temas, não é? Não tem umas coisas assim? Tem. Porque uma vez você me deu uma carona e aí você tinha várias coisas dentro do carro. Umas coisas de ferro. Não tem, Você ia para uma palestra e ia aprontar uma coisa totalmente diferente de palestra. Eu gosto uma pessoa sentada falando aqui e um público ouvindo ali. Né? Você quebra essa... Hoje, por acaso, eu tô vestido assim, talvez o espectador aqui fique até um pouco decepcionado. Não foi pelo 1 ano do programa. Eu ia vir bonito, bem vestido, mas eu vim de terno, porque hoje de manhã, por acaso, eu tive que dar uma palestra onde o dress code me exigia estar de terno. Mas essa palestra, eu ia dar mais uma palestra, meio que a proforma que eu dou. Aí eu acordei de manhã e falei, não, com tudo isso que está acontecendo no Brasil, eu tenho que dar uma palestra diferente. Eu não posso ficar calado em relação a tudo isso, eu tenho que mexer com as pessoas. Aí eu peguei, fui para frente do computador, mudei tudo, inventei um monte de coisa que eu nunca tinha dado em palestra nenhuma. E a palestra foi um sucesso, pararam no meio para aplaudir. Então eu gosto dessa história da palestra, do imponderável, do imprevisível, de brincar com as pessoas, de trazer um exemplo que eu nunca tinha usado antes. Por exemplo, outro dia eu estava dando uma palestra, eu estava bebendo um copo d'água e eu estava falando sobre vida, né? Aí eu peguei para as pessoas, olhei o copo d'água e falei assim, olha só, quando a gente nasce é esse copo d'água cheio. E aí eu tinha bebido até metade e eu falei assim, a gente vive mais ou menos uns 80 anos, a expectativa de vida das pessoas. Então, quando a gente já viveu 40 anos, é isso que eu já bebi da água que está sobrando. E comecei a beber a água do copo, comecei bebendo a água do copo, e quanto ia ficando de água, eu ia falando de qual a idade que aquilo era e quanto que sobrava de vida. E aí tinha umas pessoas mais velhas na plateia, e quando eu cheguei ali nos 60, 70 anos, era muito pouca água que sobrava, né? E eu falava, cara, você não pode desperdiçar uma gota. Olha como você tem que viver a vida com toda a experiência que você teve até hoje, usar, porque foi isso, tudo que você teve até hoje, toda a vida que você bebeu até hoje, foi para você pegar esse restinho e ser aquela delícia de gostoso, como o último pedaço do prato, que você deixa para o final aquilo que é o mais gostoso, para comer e saborear.
E foi uma coisa que eu não tinha pensado fazer com o copo. E depois todo mundo falou, cara, aquela história do copo, que agora eu consigo ver quanto que falta de vida e eu consigo dar mais valor para isso. Então eu gosto muito nas palestras de fazer isso. Eu tenho a sensação que você gosta do novo, de inventar. Né? Você gosta. Eu adoro. Né? Você gosta de cada palestra, gosta de cada coisa que você faz. Né? Eu sou até talvez seja um defeito meu, eu sou obsessivo por aprender uma coisa nova. Absolutamente obsessivo por aprender uma coisa nova. Então, quando eu começo a entender de um assunto assim, aquele negócio começa a perder a graça para mim. Você fala o tempo todo naquilo? Que houve? Desculpa. Você fala o tempo todo naquilo que você está aprendendo? Sou obsessivo. A Ju, minha esposa, coitada, né? da Ju, né? Ela chega para mim fala, Dudu, eu não aguento mais. Aí eu falo, calma, Ju, que daqui a pouco muda, pode ficar tranquilo, aí vai ser outro assunto. Ela fala, mas eu não aguento porque o outro vai ser igual também. Você sempre foi assim desde criança? Eu sempre fui assim desde criança. E quando eu fazia lutas, artes marciais, eu era obsessivo e estudava, e viajava, e queria fazer curso. Aí no colégio eu era assim, com matemática eu era assim, com línguas, com cursos técnicos de computador. Eu sempre fui absolutamente obsessivo por aprender as coisas. E aí, ficando mais velho agora, eu comecei a arriscar mais. Então, eu comecei a estudar medicina. Então, eu comprei os livros do curso básico de medicina, estudei em casa sozinho, e edição em computador, e vídeo, e tudo. E como é que você faz com o livro, quando você vai escrever o livro? Você também é compulsivo? Senta ali e não sai enquanto o livro não está num ponto que você já definiu o norte dele? Os livros, eles aparecem para mim. Eu publiquei 7 livros, já escrevi 9, então tem 2 para serem publicados ainda. E eles vêm para mim meio que num clarão, assim, a ideia, né? E aí, quando vem esse clarão, eu começo a ficar ansioso para aquele clarão ficar logo no papel para eu resolver esse problema. Porque enquanto eu não coloco no papel, aquilo fica me martelando na cabeça. Mas o livro não é tão simples. Dormir. Aí tem que escrever. Aí eu pego as minhas horas de almoço, finais de semana, etc., e tento escrever o máximo que eu conseguir. Mas como eu tenho esse negócio de querer mudar o tempo inteiro, a minha mente não para, rapidamente eu também perco a paciência de ficar escrevendo ali. Então é uma toada, normalmente eu fico umas 2 horas escrevendo, escrevo bastante, escrevo umas 20 páginas por cada vez que eu sento assim, e termino meus livros em 3 semanas. O que eu mais demorei até hoje foi um romance que eu escrevi que chamava A Busca, que ainda não foi publicado, e quando eu escrevi A Busca eu falei, esse eu vou escrever com calma. Esse eu não quero ter pressa. 4 semanas. Aí demorou 1 mês e meio. Então, mas me atrapalha também, porque meus livros podiam ser muito melhores do que são. E quando por que você não controla a sociedade? Eu não consigo controlar. Quando eu chego ali no meio do livro, eu falo assim, eu quero acabar logo. E eu tinha que explorar cada tema mais, eu tinha que voltar e me preocupar um pouco com a arte que tem ali, porque quando você escreve, brincar com as palavras... E você relê? Eu releio, mas eu já tive um livro, por exemplo, que eu mandei para uma editora uma vez. Ela falou, olha, a ideia até é boa, mas a gente tem que voltar e reescrever, não sei o que. Eu falei, então esquece, eu vou fazer já outro. Porque eu não consigo voltar mais nesse aqui, não. Porque jornalista em geral pega um texto, escreve, reescreve. Eu não tenho essa paciência. Você não tem? Nem com palestra? Você escreve as palestras? Nunca preparei uma palestra na minha vida. Acho que hoje eu já dei mais de 500 palestras. E todas as palestras eu chego, olho para o público, vejo qual é a ideia que tem na hora e levo no máximo 3 slides e 3 fotos assim. Mas você leva algumas ideias na mão para... Na cabeça, bolso? Sim, na cabeça. Não escrevo nada. E você é do tipo que vê uma coisa assim e escreve para... Por exemplo, a gente está vivendo essa confusão de Brasil, de Temer, de Lula, etc. Se você chegar aqui no meio da redação e falar, Dudu, dá uma palestra para a gente sobre o que está acontecendo. O negócio vai acontecendo na minha cabeça, eu vou entrando e eu vou vivendo aquela história e vou me empolgando e quando eu vejo sai a palestra. Tem muito também da coragem da pessoa, né? Porque assim, se olhando essa redação aqui cheia de jornalistas, todo jornalista se acha um sabe-tudo, né? A gente sabe disso. Você seria capaz de chegar e fazer uma palestra? Seria, Com certeza. Eu seria capaz de dar uma palestra de medicina para médico, o que é uma irresponsabilidade total, né? Mas novamente, isso é... O Monty Robbins uma vez me falou uma coisa que eu gosto muito, Leda. Eu cheguei para ele e falei assim, Monty, você que me conhece bem, Monty Robbins é aquele domador de cavalos. Do Encantadores de Vidas. Do Encantadores de Vidas. E eu falei, qual que você acha que é a minha maior qualidade e qual que você acha que é o meu melhor defeito? Aí ele falou assim, Eduardo, sua maior qualidade é que quando você quer uma coisa, você quer muito.
Você é um dos caras que eu conheci na vida, e olha que eu conheço gente, tenho 82 anos de idade, viajei o mundo todo. Eu acho que você talvez seja a pessoa que eu conheci na vida que mais quer as coisas assim. E o seu maior defeito é que quando você quer uma coisa, você quer muito. Pô, sua maior qualidade e seu maior defeito são os mesmos. E muitas vezes na vida das pessoas, as maiores qualidades que eles têm são também os maiores defeitos, né? Então eu acho que essa minha obsessão, essa minha falta de paciência, ela é um defeito, não tenho a menor dúvida disso, até porque às vezes me faz mal, assim, eu não consigo dormir, para a saúde e tudo, mas ao mesmo tempo eu acho que eu sou quem eu sou porque por causa disso, por essa minha vontade de descobrir o novo, e isso dá uma paixão pela vida enorme, Leda, porque você olha e fala assim, caramba, quanta coisa tem ainda para eu aprender e não vai acabar nunca, e que maravilhosa essa vida onde as coisas que você tem para aprender são infinitas, são sem fim, né? Então quando a gente é pequeno, a gente tem aqueles jogos e a gente fica doido para brincar do jogo enquanto tem surpresas no jogo. Quando acabam as surpresas, acabam as cartas, acabou a graça daquele jogo. E a vida é um jogo que tem um número de cartas infinito, né? Para você abrir, descobrir, se surpreender. E você tem se surpreendido, inclusive, né? Tem. E agora a gente está num momento bastante interessante para quem gosta de se surpreender. Surpreender. Né? O Brasil é uma caixa de surpresa. Todo dia tem uma carta nova. Né? Uma delação nova, uma coisa, um fato novo. Como é que você está vendo isso? Eu estou vendo com muita preocupação no seguinte sentido, Leda. A gente está vivendo uma carência de líderes no nosso país que eu não lembro de ter vivido. Eu lembro que quando eu era pequeno você tinha o Brizola, você tinha o Lula, você tinha o Fernando Henrique. Era bonito ver aqueles debates, né? O país parava para ver aqueles debates que tinham até porque nas tinha eleições, um certo nível, etc. Né? Que perdeu também. É verdade. Né? E hoje em dia, você sabe o que mais me assustou quando teve aquela história da delação da JBS em relação ao Temer, ao Aécio, etc., foi que eles chegaram e resolveram entrevistar o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e depois o Eunício, presidente do Congresso. E no momento depois o país estarrecido com aquelas notícias, todo mundo tinha parado o que estava fazendo para saber o que ia acontecer no dia seguinte, o pessoal achando que a República não ia durar mais um dia, e aí vão entrevistar o presidente da Câmara, ele pega com uma cara de pânico, bota um celular no ouvido, mudo, sem falar com ninguém, e sai andando correndo para entrar no carro sem falar uma palavra. O Eunício, o presidente do Congresso, ele começa a andar também rápido, mudo, tropeça num dos jornalistas e pede desculpa por ter tropeçado num dos jornalistas. E aí eu parei para pensar, falei, caramba, esses são os dois na linha de sucessão presidencial. O cara tem que chegar e falar o seguinte, olha, a gente viu o que aconteceu, a gente está muito preocupado como todo o povo brasileiro, a gente sabe da gravidade dessas acusações, a gente acha que o país agora é hora da gente ser severo, mas ser justo, ser célere, mas ao mesmo tempo ser responsável, a gente ser rígido, mas respeitar os limites da lei, e vocês podem contar com todo o meu esforço, com toda a minha liderança, para dar o norte que esse país precisa. O cara precisa se manifestar e não botar um telefone mudo no ouvido e sair correndo para entrar no carro. Que lideranças são essas que a gente tem no país? Onde é que estão as pessoas que vão chamar para ser responsabilidade? Eu vejo a Marina também. Sumiu. Cadê a Marina? Ela sumiu. O próprio Dória, prefeito de São Paulo, hoje quando perguntado, não queria falar o nome de ninguém. Ele até respondeu bem as perguntas, eu achei, mas não quis falar o nome de ninguém. Cadê as pessoas que vão chegar, e não de uma forma caricata, como faz um Jair Bolsonaro da vida, mas de uma forma responsável? Você sabe, a única pessoa que eu acho que tem esse tipo de postura, que quando fala uma coisa eu paro para ler pela inteligência e pela lucidez, mesmo que eu não concorde, ainda o Fernando Henrique. Fernando Henrique, eu acho que é a única pessoa que tem essa lucidez para fazer uma análise. Óbvio, toda análise é parcial, essa história de uma análise imparcial. Se saiu da nossa cabeça, ela é parcial. Ela tem parcial vem de partes, de um lado. Vem do nosso lado. Toda análise é parcial. Mas eu acho que é um dos poucos caras que tem lucidez para falar sobre as coisas. Óbvio, tem grandes intelectuais. Ontem eu vi uma entrevista com Carlos Aires Brito, fantástica, com muita lucidez. Ele é espetacular. E é um cara que era do PT, né? Mas é um homem preparado. Né? Muito preparado. Mas acho que estão faltando pessoas assim no comando, na liderança, para a gente ter como norte, né?
O mercado financeiro ontem, no dia das delações, no dia que as delações foram a público pela primeira vez, e o mercado financeiro reagiu muito mal. No dia seguinte, a bolsa teve que ser, porque foi à noite, então o mercado financeiro já estava fechado. Mas no dia seguinte, o mercado financeiro reagiu mal, as bolsas caíram, absurdo, tiveram que fechar. Depois, no outro dia, o mercado financeiro meio que assimilou. Será que a gente não está se acostumando com essas situações? O mercado financeiro ele tem uma característica de ser maníaco depressivo, né? Então o mercado financeiro... Ele é meio bipolar, assim? Dia, não, meio bipolar sou eu, o mercado financeiro é completamente. O mercado financeiro é o seguinte, todo dia, ou é um dia onde você acredita que o mundo é o melhor dos mundos, encontrar a solução para todos os problemas e os preços vão multiplicar por 100, ou você acredita que o mundo vai acabar e é a última chance que você tem de vender as coisas que você tem, porque senão você vai ser o último a apagar a luz. E esse comportamento maníaco-depressivo é uma coisa que no começo me assustava muito no mercado, mas hoje com mais de 20 anos, eu sento muito com as pessoas novas que trabalham comigo e falam o seguinte, calma, sabe por quê? Porque primeiro é o seguinte, o mundo nunca acaba. Essa é a primeira verdade que você tem que ter na cabeça. O mundo nunca acaba e as coisas sempre encontram um novo equilíbrio. Pode ser mais doloroso ou menos doloroso, mas ele não acaba. Segundo o seguinte, o mundo também nunca vai ficar espetacular e sem problemas. Sabe por que ele não vai ficar nunca sem problemas? Porque o mundo é feito por pessoas e nós somos cheios de problemas. Então o coletivo de pessoas tem os mesmos problemas que as pessoas têm de uma forma muito mais ampla. E dê tempo ao tempo. Entenda o tempo das coisas. Por exemplo, às vezes o mercado cai, o cara fala, eu tenho que vender que é minha última chance, ou eu tenho que comprar que é minha última chance. O mercado é igual feira, tem todo dia, né? Essa é uma frase que eu vi quando eu entrei que eu achava ótimo. Mercado é igual feira, você tem todo dia, mas vale para a vida. As oportunidades, elas estão aí todo dia. Esse negócio que o cavalo selado só passa uma vez na vida, nada. Enquanto houver água no copo? Enquanto houver água no copo, você tem que aproveitar ela da melhor maneira possível, daqueles goles gostosos. E você tem aproveitado? Eu tenho. Não sem tombos, sem desafios, sem dores, tanto físicas, né? Eu tenho 33 fraturas no corpo hoje, né, de acidentes que eu tive na vida, como dores também na alma, né? Separações que eu já passei, confusões e brigas. Mas agora já está feliz. Mas feliz e feliz e com experiência, né? Porque eu acho que os erros que a gente tem na vida, eles todos somados, a gente dá esse nome de experiência, né? Então, para fechar, o que você está preparando para esse novo ano do seu programa que está começando? Dá para começar mais 15 minutos de programa? Estou preparando um monte de coisa. Você falou em 2 livros. Tem 2 livros, eu quero lançar um agora, que é um livro até bem corajoso, é um livro que fala muito minha visão política e econômica de mundo. E ele vai bem, assim, é uma ideia bem contrária ao que impera no meu mundo financeiro. Então é um livro que fala sobre ideias que eu tenho para a gente ter um mundo mais justo, né? O mundo capitalista é um mundo muito cruel, né? Eu falo nesse meu livro que o mundo capitalista, eu não entendo como é que ele consegue ficar de pé, né? Porque é tanta gente sendo massacrada para tão poucas pessoas terem tanto. Hoje você tem no mundo que as 8 pessoas mais ricas do mundo têm a mesma riqueza de metade da população mundial, né? Então eu falo o seguinte, é como se você tivesse aquele sabonete que mata 99% das bactérias e as bactérias torcendo e defendendo para usarem aquele sabonete nela. Não dá para entender, né? Por quê? Por que você está torcendo? Não, porque tem 1% das bactérias que sobrevivem. É meio maluco isso. Então o mundo capitalista é um mundo que depende da desinformação em massa. Então as pessoas, elas acham que entendem como os bancos funcionam, mas não entendem. Elas acham que entendem como a mídia funciona e não entendem. Elas acham que entendem como as grandes empresas, a propaganda funciona e não entendem. O mundo real que existe é muito diferente do mundo que é vendido para a gente. E esse é um livro onde eu tento trazer à tona o mundo real. Eu não tenho dúvidas que vai ser muito criticado, porque muita gente vai se sentir muito agredida e ofendida, não diretamente, que eu não falo o nome de ninguém, mas pelos conceitos que estão ali. Mas eu acho que a vida é isso mesmo, você tem que ter coragem. Outra coisa que eu falo no livro para a gente finalizar, todos os dias a gente acorda no mundo torcendo para que uma pessoa descubra a cura do câncer, torcendo para que alguém desenvolva uma nave espacial que a gente possa ir até a Lua para poder conhecer a Lua, torcendo para que alguém consiga se comunicar com quem já morreu, para ver se tem vida ou não tem vida depois da morte.
E enquanto nós todos acordamos torcendo, tem uns poucos que acordam e tentam fazer. E antes de descobrir a maneira de ir para a Lua, ou de se comunicar com alguém que já morreu e descobrir que não, de repente não tem nada depois que a gente morre, etc., essas pessoas estão quebrando a cara todos os dias. E um dia elas conseguem descobrir uma coisa fantástica, que a gente vê aquela notícia gostosa e fala, caramba, agora eu já posso. Então acho que a vida me jogou nesse lado de bater de cara no muro muito mais vezes do que eu consigo fazer as coisas darem certo. Mas quando elas dão certo, é uma delícia. Eu gosto de estar nesse lado. Mas também você tenta pra caramba, né? Você mete a cara. Eu meto a cara em todos os sentidos. Mas é uma então, delícia. Boa sorte. Obrigado. E parabéns pelo primeiro ano de programa e que venham muitos. Viva esse um ano de programa. Obrigado por todos os conselhos que você me deu. E queria agradecer a pessoa que assiste o Entre Nós. É um esforço enorme sempre tentar trazer uma pessoa que seja interessante, que agregue uma coisa para você e humanizar histórias de carreira, de sucesso e de batalha, às vezes, que são histórias que podem inspirar as pessoas de muitas maneiras diferentes. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. E no próximo programa eu estou de volta para outra cadeira, que agora está uma cadeira muito mais nobre, já que Leda Nagli sentou nela. Obrigado.